Olá, tudo bom? Conforme prometido, eu vim aqui gravar para vocês como foi o meu jejum de 7 dias. Meu nome é Mauriclaia Lima. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e vamos crescer juntos. Bom, o meu jejum, eu fiz 2 jejum de 7 dias, tá? Um eu fiz em 2022, o ano passado, e o outro eu fiz este ano, hoje, né? Este ano. Então, qual a diferença de um para outro? Antes de mais nada, eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer jejum sem supervisão médica, não faça, tá? Porque você precisa se conhecer muito bem, estar supervisionado. Eu fiz por conta própria porque eu tenho uma boa saúde, uma boa base, um bom conhecimento sobre saúde também. Sou mentora de saúde e trabalhei por muitos anos também em hospitais com Conheço todo o procedimento ali do corpo humano, os sintomas, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então, eu estou segura do que eu estou fazendo, do que eu fiz, ok? Não te aconselho. Este será um vídeo apenas para relatório, para que você saiba como que meu corpo, se comportou nesse período, tá? Eu vou começar com o jejum de 2022. Lá em 2022, eu fiz um jejum. Antes desse jejum, eu já tinha feito vários outros jejuns de 1 dia, 2 e até 3 dias, vários. Mas eu resolvi fazer um de 7 dias. Por que eu fiz esse jejum de 7 dias em 2022? Eu fiz em associação com uma amiga também, que já estava acostumada a jejuar por períodos curtos de 1, 2 e 3 dias. Também ela tinha uma boa condição física, saúde, enfim, se conhecia muito bem e conhecia muito bem o funcionamento do nosso organismo, tá? Porque nós estávamos seguras e sabendo que é por conta e risco que nós fazemos esse jejum, ok? Fica bem claro, não estou aconselhando, incentivando ninguém a fazer jejum por conta própria. Então, nós fizemos esse jejum para a saúde, por quê? O jejum, ele é curativo. Se você não conhece ainda sobre jejum, tem um documentário do Eduardo Coraça, que ele diz Jejum, a cirurgia da natureza, e também tem o livro dele, que é o Jejum Higienista. É maravilhoso. Então, eu aconselho que vocês leiam, e tem outros livros sobre jejum também, que eu já li, e depois eu posso estar deixando descrito aqui, né? Então, vamos lá. Jejum em 2022. O primeiro dia foi tranquilo. Já era acostumada a fazer, enfim, foi um dia tranquilo, dá uma leve fomezinha assim, mas ótimo, maravilhoso. Segundo dia, me deu dor de cabeça. Sempre quando eu faço jejum de 3 dias, fazia, me dava dor de cabeça, e esse não foi diferente. Então, no segundo dia dá aquela dorzinha de cabeça no final da tarde, né? Porque já está ali fechando as 48 horas, e é só isso, no segundo dia. No terceiro dia, aí já vem aquela sensação de tontura ao abaixar, se levantar muito rápido, né? Esse foi o primeiro jejum em 2022, tá? Aí, quarto dia. O quarto dia já vem aquela letargia, aquela tudo devagar, irritabilidade. No terceiro dia também teve muita irritabilidade e fazendo as coisas mais devagar, mas do quarto para o quinto dia eu passei mal, mal, mal. Sensação de morte. Como? Eu Provavelmente eu estava com muitos parasitas, muito verme, alguma coisa assim, porque eu passei mal, vomitei o que eu não tinha, né? Vomitei suco gástrico, somente suco gástrico, aquela água verde. Eu vomitei, a sensação era que eu ia morrer. Não sei se você já teve sensação de morte, mas eu tive aquela sensação de morte. Mas eu estava decidida a ir até o 7º dia, conta própria, tá? Então, eu fui pro banheiro, sentei,
parecia, assim, que tudo estava girando ao meu redor, aquela tontura, mas olha, lá em 2022, eu tomei bastante água, mas chega um momento em que você tomar água te dá náusea. Então, provavelmente, talvez seja por isso que eu passei mal, porque eu não me hidratei adequadamente, porque o meu corpo não queria mais água, ele já estava rejeitando a água. Então, provavelmente seja isso, ou pode ser os parasitas também, que dá essa náusea quando eles não recebem o alimento que querem, né. Enfim, passei muito mal, não consegui mais dormir, eram umas 2 da madrugada e fiquei rolando assim na cama, aquele mal-estar. Eu pensei: "Vou quebrar esse jejum". Aí depois eu falei: "Não", eu falei que eu ia até o 7º dia, porque eu falei pra amiga que a gente ia fazer até o 7º dia, inclusive foi ela que me convidou. E nós fomos. E chegou no 5º dia aquela letargia, caminhava um pouquinho, parava, caminhava um pouquinho, porque eu tenho crianças pequenas, né. O ano passado, então, uma estava com 4, o outro com 2. Então tinha que cuidar das crianças, os afazeres da casa, não parei. Porém, tudo muito lento. Fazer comida, fazer tudo, né, sem experimentar. Mas, fome mesmo, a partir do 3º dia a gente não sente mais, mas sente muita vontade de comer. Depois ali pelo 5º dia você não sente mais fome e nem vontade de comer. Parece que tudo parou, sabe, não tem mais ronco na barriga, aquela as lombrigas pedindo comida, não tem mais isso. Então o 5º dia é mais a letargia, é tontura, depende de movimento, assim, dor de cabeça, ainda teve dor de cabeça no 5º dia, eu tive dor de cabeça ali no 2º, 3º, 4º, 5º dia, tive dor de cabeça. No 6º dia, eu já não estava com dor de cabeça. Tinha passado, não tinha mais fome, não tinha vontade de comer, não tinha mais nada. 6º dia, estava bem, mas, hã, muita muita fraqueza, a sensação de estar lento, fraco mesmo. Eu tive muito essa sensação. Então eu, às vezes, pra mim andar aqui 20 metros, eu andava assim 10 metros, sentava um pouquinho. Eu sentava, respirava, tomava sol. E então o meu dia a dia não parei, porque geralmente quando as pessoas fazem um jejum mais longo, eles dão uma pausa, né, pausa nas atividades, principalmente a partir do 3º, 4º dia. Então pausam as atividades e ficam em jejum. Eu não, eu continuei com as atividades. Então por isso que muitas vezes eu tinha a sensação então de tontura, de fraqueza, né, porque eu continuei com as minhas atividades. 7º dia, eu estava com a sensação de que eu conseguiria ficar 10, 15 dias, 20 dias, entende, se eu estivesse em repouso. Por quê? Não tinha mais sintomas, não tinha, eu tinha, sintomas, eu digo assim, de dor de cabeça, de fome, não tinha. E tinha sim vontade de continuar, mas ainda continuava assim, muita, tontura, né. Eu fiquei com bastante tonturas, esse primeiro jejum. E se eu me levantava, se eu baixava e me levantava, já me dava, escurecia toda a vista, aquela coisa assim. E esse foi meu primeiro jejum, em 2022. 7º dia, eu tive a sensação de que eu conseguiria ficar até 15, 20, tranquilo. Mas o que atrapalha muito, muito, muito mesmo, principalmente lá no jejum de 2022, é sons, sabe. Então, a irritabilidade é muito grande. Por algum por algum motivo a gente precisa, quando está em jejum, ficar com a mente quieta, entende. Porque o nosso corpo, ele está quieto. A mente fica muito irritada, porque ela não sabe o que está acontecendo, nós estamos deixando em jejum, estamos causando um pânico no nosso corpo. Então tudo irrita muito. Ah, alguém falando alto, alguém gritando, criança chorando,
tudo assim, foi assim, a flor da pele. A irritabilidade ficou a flor da pele, isso foi no meu caso. E o 7º dia, então, eu quebrei o jejum, estava só com aquela fraqueza, tontura, não estava bem, mas até porque eu acho que a mente da gente pensa: "Vai, vou comer, né". Não sei, mas fome não tinha, nem vontade, assim, de comer. E quando quebrei o jejum, eu quebrei ali com suco, né, sempre quebrando com suco ou com algo pastoso. Para quê? Porque nosso organismo ficou 7 dias sem comer. Então não vamos colocar comida para causar um grande dano ali. E assim progressivamente. Então fui inserindo comida, pastosa e depois eu fui para o alimento cru. Então fiquei no alimento cru por um bom período. Já agora em 2023, eu resolvi fazer esse jejum de novo. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu tive cura de diversas doenças através da alimentação e dos bons hábitos, né, alimentação crua. Mas eu estava fazendo um processo de terapia de reprocessamento, onde nós reprocessamos todos os nossos traumas e eles já não atrapalham a vida, não doem mais. Porém, muitas doenças, e eu estava estudando 90% das doenças, elas são de causa emocionais. Incrível. Então, aquela sinusite que eu tinha, que foi curada com uma alimentação crua, sempre que eu voltava para alimentação cozida, eu tinha sintomas de nariz entupido e raspando a garganta, sabe aquela sensação de garganta? Tinha esses sintomas, mas nada de falta de ar, nada, nunca mais voltou. Eu comendo alimentação saudável, não voltei para uma alimentação fast food, nada disso. Então é saudável, uma alimentação vegetal e saudável, arroz integral, as coisas integrais, enfim. Mesmo assim voltava esses leves sintomas. Quando eu fui fazer esse reprocessamento emocional para tratar traumas, voltou todos aqueles sintomas. Então eu vi que todas não, maioria das doenças que eu tive eram de causas emocionais. Tipo, eu sofri várias questões, assim, como afogamento, enfim, e aquilo me trancou todo o nariz, quando fui reprocessar esses traumas. Então a sensação de sinusite, falta de ar, trancou o nariz, tudo no momento do reprocessamento. Eu pensei assim: "Olha eu, né, vou fazer um jejum", porque no jejum, no 2º dia, o nariz ele limpa, é maravilhoso. Mas como eu estava em reprocessamento, eu fiz o jejum pensando: "Eu vou 2º dia eu tô livre disso", porque trancou tudo, ficou horrível. Tudo por causa do reprocessamento. Olha como que é a mente e as emoções. É por isso que nós vamos estar fazendo o reset celular, não só na parte física, na parte orgânica, mas na parte mental e emocional também. Nós vamos estar fazendo em 2024. Então, eu fiz o 2º jejum por este motivo, por saúde, mas como eu estava nesse processo, não ajudou em nada. Eliminou, o que estava saindo ali, mas trancava no momento que o corpo começava a reprocessar, entende? Vocês vão saber mais o que é o reprocessamento. Vou gravar um vídeo especialmente para isso. Então o que aconteceu? No primeiro dia, aí saiu aquele catarro bem clarinho, clara de ovo, enfim. Foi tranquilo, não tive sintomas nenhum, parecia até que eu, né, tinha comido, me senti assim. No 2º dia, também foi tranquilo, senti fome no final do dia. No final do dia começou uma leve dorzinha de cabeça e o estômago começou a roncar, né. No 3º dia, aí já me deu dor de cabeça. E vê a diferença, no outro, o 2º dia me deu dor de cabeça, nesse, o 3º dia me deu dor de cabeça.
deu dor de cabeça, aquela sensação de fome, tive uns 3 episódios, assim, de muita vontade de comer no terceiro dia, e não tive tontura no terceiro dia, nada. No quarto dia, já estava me sentindo, assim, letárgica. Expeli bastante, assim, secreção, né, não limpou não desobstruiu completamente minha via aérea, porque por causa do reprocessamento, para vocês verem. E depois, quando eu fiz o reprocessamento, ele saiu na hora, como se fosse com a mão, é incrível. Então, todos os sintomas de doenças que você tiver e forem de causas emocionais, por traumas, por algum motivo, vai desaparecer. Lembrando que 90% de todos os nossos sintomas, de todas as nossas doenças, é de causa emocional. Então, ali no momento do reprocessamento desapareceu. Mas no quarto dia daí eu já estava sentindo aquela letargia, não tanto quanto no primeiro jejum. Então eu sentia letargia, mas eu estava bem mais agitada. Eu consegui fazer muito mais coisas, me irritei bem menos, praticamente nada em vista do primeiro. Porque a primeira, assim, a minha cabeça chega quase explodia de tanta irritação, tanto estresse mesmo, sabe? Se irritar, assim, com vozes, com conversas, com tudo. E nesse não, nesse eu estava bem mais tranquila, porque parecia que o meu corpo já sabia o que estava acontecendo. Então no quarto dia, leve, assim, desconforto de, como é que eu vou dizer? De sensação de cansaço, mas eu trabalhei muito, em todos os dias, entende? Eu limpei casa, fiz faxina, trabalhei fora, não deixei no quinto dia de jejum, eu fui trabalhar fora, dirigi, né, no sexto dia de jejum, dirigi, no primeiro jejum eu não teria condições, estava com muita tontura, com muito sensação de cansaço, já nessa segunda não, sexto dia, dirigi 60 quilômetros tranquilo, né. Então o sexto dia eu já estava bem, parecia que eu estava com bastante vigor, e parecia que eu ia conseguir fazer até 20 dias de jejum. Vocês veem a diferença, não passei mal de vomitar, de náusea, nada disso, nada disso. Só aquela letargia que é normal, a partir do momento, assim, 3, 4, 5 dias sem comer, você começa o corpo começa a diminuir as suas energias, ou seja, poupar. Como nós começamos a nos alimentar da gordura armazenada, então a gente fica mais lento mesmo, mais lento mesmo. Mas a mente fica super clara. Nesse período, tanto no primeiro jejum, quanto no segundo jejum, eu eliminei ele 7 quilos, tá? Primeiro jejum 7 quilos, e nesse segundo jejum 7,3 kg, se eu não me engano. Então cerca de 1 quilo por dia, mas não foi assim, né. Primeiro dia, nas primeiras 24 horas, foi 3,3 kg, 3,3 kg a menos. Ou seja, estava inchada, sei lá, de alguma forma estava inchada. E assim foi progressivamente, né. No segundo dia foi quase 2 quilos, enfim. Por último, a gente começa a eliminar bem menos, porque o corpo entende que não sabe quando vai receber comida, então ele poupa a energia que ele manda para o corpo, e assim ele poupa também a perca de peso, né. Até porque se a gente eliminasse os 3 quilos por dia, né, como foi no primeiro dia, daí já tinha desaparecido. Mas é exatamente isso. Foi bem tranquilo, então, o meu segundo jejum. Eu faria por mais tempo, mas eu estou trabalhando fora, também trabalhando em casa, né. Limpei a casa, me deu ânimo, eu tive ânimo de fazer faxina na casa, sabe. Limpar o teto, limpar a janela, tive esse ânimo no segundo jejum, não foi como no primeiro. Então o segundo jejum foi bem mais tranquilo. Pretendo fazer um jejum de 10 dias, né, mas não agora, vai ser lá o ano que vem, daqui 1 ano, né. Então, eu dou um bom tempo ali para o meu corpo restabelecer, e para voltar também a comer, eu voltei,
com o mesmo processo, né? Primeiro, eu tomei uma boa batida, dessa vez foi a batida de banana, ou seja, só água e banana, não acrescentar nada. E depois, frutas. Mas dessa vez, no segundo dia, eu já comi alimento, arroz integral, feijão, bem pouquinho, né? E bastante salada, comi. Não passei mal, nada. Tudo vai da quantidade. Então, se você saiu de jejum, começa com um líquido pastoso ou pastoso, né? E depois você coma saudável, de preferência, nada de fritura, porque vai passar mal. Nada de fritura, nada de carnes, coisas pesadas. Como geralmente eu não como carne, então fica mais tranquilo para mim. E esse então foi o meu jejum. Eu não aconselho que você faça jejum sem supervisão, lembrando disso. Esse foi apenas um relato para que vocês saibam como que eu me senti, como que eu me portei. Lembrando, tem gente que fala, perde muita massa muscular. Não perde. No jejum, a gente não perde massa muscular. Eu tenho a balança de bioimpedância aqui. Por exemplo, eu estava com 33% de gordura e 33% de massa magra, né? De músculo. No 7º dia, eu estava com 28% de gordura, ou seja, perdi 5% de gordura, e eu estava com 35% de massa muscular, ou seja, ganhei 2% de massa muscular. Então, como é que a gente perde? O corpo, primeiro, ele vai comer ali no nosso corpo, é o quê? Os parasitas. Primeiro vai ser tudo que está causando doença. Vai ser vírus e bactérias. Primeiro, nosso corpo acaba eliminando vírus e bactérias. Depois, ele se alimenta da gordura e continua eliminando vírus, bactérias, tudo que é ruim vai sendo eliminado. E, por último, depois que você não tiver mais nada de gordura, o que não é meu caso, que eu estava com 33% de gordura, então eu tinha 28% ainda para eliminar, ou seja, poderia ficar até um mês em jejum que eu não iria estar perdendo a massa muscular. Iria estar mais definindo a massa muscular. O corpo preserva. A massa muscular é o que dá estrutura para o nosso corpo. Ele vai preservar até o último, tá? Outra coisa que eu fiz diferente no segundo jejum foi beber água. Eu bebi água de hora em hora, regradinho. Talvez por isso eu não passei mal. Eu não fiquei com aquelas tonturas, com aquele mal-estar, eu tive bastante ânimo e disposição. Fiquei super bem mesmo no segundo jejum. Um pouco letárgica, o que é bem normal, mas eu tomava água de hora em hora 300 ml. Então, durante o ciclo do dia, eu tomava em média de 3,5 litros, 4 litros ou um pouquinho mais de água, o que é bastante, né, para quem está em jejum. Então, eu tomava, às vezes não estava com vontade de tomar os 300 ml, tomava meio, daqui a pouco, 5 minutinhos, tomava os outros meio. E assim eu fazia de hora em hora. Coloquei despertador para que eu pudesse me doutrinar a estar tomando água. Quanto mais água eu tomava, mais sede eu sentia. E alguns períodos ali, no primeiro e no segundo jejum também, eu coloquei uma pedrinha de sal grosso na boca, tá? Sal grosso na boca, para sentir sensação de sal mesmo. E no primeiro eu estava com muita tontura, enfim, e aí eu fiz isso. Então, eu coloquei uma pedrinha de sal grosso na boca. Isso é bom se a tua pressão tende a baixar, isso é ótimo. A minha possivelmente estava mais baixa no primeiro jejum em 2022, porque eu sentia muita tontura, muita letargia, e daí eu coloquei essa pedrinha de sal, colocava os pés para cima, enfim, as técnicas que a gente conhece que ajudam. E esse foi, então, o meu relato do primeiro e do segundo jejum, como eu tinha prometido aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e procurem conhecer o corpo de vocês, como vocês são. Lembrando que quem faz jejum precisa ter uma saúde ótima, tá? Nenhum tipo de doenças crônicas, principalmente oscilação de pressão, né? Diabetes, é muito perigoso jejuar sem supervisão médica. Você precisa estar muito seguro do que está fazendo. Por isso, eu não aconselho, tá?
Grande beijo para você, esse foi o meu relato e até o próximo.